Estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nessa noite sobre o segundo livro do Papa Bento XVI, da entrada em Jerusalém até a ressurreição. E como sempre fazemos aqui no nosso segundo bloco, a gente aproveita para indicar a literatura, não é verdade? E a literatura de hoje não podia ser outra, então está aí já em português, disponível em português, você pode ter acesso a essa literatura do Papa Bento XVI, Jesus de Nazaré. Você pode encontrá-lo em qualquer boa livraria católica. Aqui vou dar pelo menos 2 endereços. Você encontra na Editora Vozes. Também basta acessar aí www.editoravozes.com.br. Também pela Canção Nova, shopping.cançãonova.com, ou ligar para a gente, 0 operadora 12 3186-2600 e fazer o seu pedido, tá certo? Você não pode deixar de ter esse livro em mãos, especialmente você que trabalha aí com reflexão bíblica, você que é catequista, você que é um agente pastoral, teólogo, padre, enfim, vale a pena meditar um pouco mais sobre a teologia do Papa Bento XVI aqui nesse seu segundo volume. Provavelmente teremos um terceiro, mas por enquanto, como eu falava no bloco anterior, vamos aproveitar aí entre o primeiro e o segundo, não é isso? Continuando aqui a nossa conversa com o Padre Luiz Henrique e o Frei Antônio Moser, eu quero aproveitar para dizer o seguinte, porque recentemente, quer dizer, no início do mês de maio, agora há pouco, portanto, aqui Belo Horizonte recebeu a visita do cardeal Marc Ouellet, não é? Ele é o prefeito da Congregação para os Bispos e também é o presidente da Pontifícia Comissão para a América Latina. E justamente o cardeal canadense foi quem esteve aqui na Pontifícia Universidade Católica, em Minas Gerais, apresentando o livro do Papa Bento XVI. E o interessante é que durante a sua fala, ele sublinhou pelo menos 5 pontos, assim, muito interessantes, desenvolvidos pelo Papa no livro, como, por exemplo, essa questão que há pouco nós estávamos falando, que é a questão a respeito do fundamento histórico do cristianismo. Não é isso, Padre Luiz Henrique? Sim. Entre outros pontos. Entre outros pontos. É claro que por detrás, o fundamento histórico do cristianismo, se a gente pensar, é uma preocupação antiga do Bento XVI, do cardeal Joseph Ratzinger. Eu creio que há mais de 40 anos, não tenho certeza absoluta agora, ele lançou a sua famosa obra Introdução ao Cristianismo, onde justamente ele já se preocupava com as bases da compreensão do cristianismo, porque, sendo um autêntico europeu, de origem alemã, ele já percebia as raízes do tal secularismo e os seus efeitos que hoje cresceram em proporção espantosa, e ele já buscava justamente uma identidade para o cristianismo. Eu penso que ler a vida de Jesus a partir da nova perspectiva que ele traz, vá justamente em direção a este seu anseio que é tão antigo. E qual é esta perspectiva do Bento XVI? É justamente a perspectiva de Dei Verbum número 12, de fazer uma leitura da Escritura a partir da hermenêutica da fé. No número 12 da Dei Verbum já estava claramente delineado o desejo dos padres conciliares de proporcionar uma teologia que estivesse intimamente vinculada não somente à filosofia, mas à Sagrada Escritura, para que a Sagrada Escritura fosse a alma da teologia. E em Dei Verbum número 12 já está claramente delineado que o primeiro passo é o de ler um texto na unidade de toda a Escritura. Termo este que depois foi cunhado como exegese canônica. Depois, o tema da fidelidade à tradição, porque interpretar a Escritura é interpretá-la neste fluxo de toda a tradição da Igreja, da compreensão teológica da Igreja. E, enfim, da analogia da fé, ou seja, não pode haver contradição entre interpretações à luz da Sagrada Escritura, já que a palavra revelada é o próprio verbo que fala. Então, nessa perspectiva, o Papa, como diz o cardeal Marc Ouellet, com humildade, ele usou essa expressão na PUC, o Papa, que é teólogo, mas com humildade, coloca a sua obra ao crivo dos exegetas, para justamente dialogar com eles sob esta perspectiva que a luz da leitura do Papa foi perdida ao longo destes anos. Pois é, sim, Frei, você dizendo aí. O que eu queria observar a propósito aí
da leitura que o Papa faz, poucas pessoas hoje, ou mesmo num passado recente, apresentam tamanha documentação quanto ele. A gente vê que, talvez assim para o povo em geral, não tenha isso presente, é um estudioso e que estuda ciências, e isso aparece inclusive nas suas encíclicas. Você vê sempre de novo um intelectual profundo, bem alemão, vai no fundo para ver o que tem lá. E eu acho que realmente, independentemente do fato de ser o Papa hoje ou não, Sim. é algo assim de impressionante a consistência. Não tem uma palavra sobrando, não tem um adjetivo a mais. Aquilo é, digamos assim, um raciocínio fundamentado teologicamente, mas também fundamentado cientificamente. Não é? Porque a ciência também, a teologia também é ciência. Se é verdadeira teologia, é ciência, né? Enfim, eu acho que as colocações, de novo, foram assim, muito propícias e nós não podemos esquecer. Trata-se de uma obra, de fato, importante e que vai obrigar a reler novamente antigas e novas questões. Ô, Frei Antônio Mose, aqui está uma questão. Um outro ponto levantado pelo cardeal na apresentação do livro Jesus de Nazaré, aqui em Minas Gerais, era justamente a respeito da compreensão do messianismo de Jesus, porque é algo, como nós sabemos, muito comentado, até por quando se vai estudar a história bíblica, se fazer a exegese a respeito de Jesus, e aí no contexto dos Messias da época, se pode justificar muita coisa. E aí a crítica do cardeal, onde parece que se vendeu, né, se produziu um Jesus muito revolucionário. E até a gente se pergunta, Jesus foi um revolucionário mesmo ou não? Ainda bem que há uns 40 anos atrás, nós não tínhamos tanta facilidade para gravar. Eu me lembro que eu fiz um programa de rádio sobre Jesus revolucionário, etc, etc. Hoje a gente já está um pouquinho mais tranquilo. Veja bem, aí depende do que a gente entende como revolucionário. As palavras são ambíguas. Perfeito. Ele não era um Messias no sentido de um guerreiro que vinha derrubar a prepotência do Império Romano, libertar o seu povo, no sentido político da palavra. Agora, nesse sentido não era. Também não era um revolucionário de pegar em armas, tanto assim que São Pedro levou um puxão de orelha, né? Porque a orelha foi de, como é que chama? Malco, foi recolocada no lugar, né? Bom, o que eu queria dizer é o seguinte, depende do que a gente entende por revolucionário. Eu acho, pessoalmente, que Jesus revolucionou no sentido da interpretação e das expectativas da época e que, retorno continuamente, nós queremos sempre um salvador da pátria. Alguém que vai mudar a nossa história e que esse mundo deixe de ser um vale de lágrimas. Você, tá? É uma eterna tentação. Agora, se você pegar no sentido verdadeiro, Jesus revolucionou porque ele superou essas ideologias da época, né, radicais, e foi a raiz dos planos de Deus. Reino de Deus, muito interessante. Não é o reino da humanidade, mas é o reino de Deus. Então, se perdeu o sentido da aliança, se perdeu o sentido dos projetos de Deus para a história da humanidade, o papel do ser humano, e Jesus resgata, nesse sentido, é revolucionário. Recolocou, assim, no trilho aquilo que fora perdido. E nos questiona continuamente, porque a tentação, ela volta sempre de novo. Messianismo, não só de Jesus, mas messianismo de messiazinhos, né? Que se acham, e daí a pouco você leva para o cemitério, né? Como tantas outras pessoas, ou seja, multidões, pouco importa. Em todo caso, a raiz, isso sim. E só para terminar, muitas vezes se apresenta também Jesus como milagreiro, e assim espalhando milagre para toda parte. Eu acho que não, pelo contrário, até foram poucos, relativamente poucos os milagres. Muito interessante São João, semeiam, sinais, né? Ele não está muito interessado em milagres, nesse sentido, sensacionalismo, mas em abrir a perspectiva dos planos de Deus. Eu gostaria justamente nesta linha, porque obviamente Jesus viveu em uma época em que se esperava o Messias, na perspectiva político-religiosa, que era uma perspectiva autenticamente judaica. Sim. Só que o Papa Bento XVI recorda muito bem, de uma forma muito feliz, segundo o interrogatório do Sinédrio a Jesus, na versão de Marcos, por exemplo,
Quando o sumo sacerdote lhe pergunta, tu és o Messias? Jesus responde, e vereis o Filho do Homem vir com poder e glória sobre as nuvens dos céus. Então, o que significa? Ele aceita, de certa forma, uma compreensão messiânica que estivesse ao nível daquelas pessoas, mas ele acrescenta que o seu messianismo não se identifica nem somente com o político, nem somente com o religioso. Ele é muito mais do que isso. Tá certo. Um outro ponto muito interessante que o Papa coloca aqui, é claro, e o cardeal chamou a atenção, é a respeito da questão dos pecados, né? Estão aqui dois especialistas na área, né? O Frei Moser, então, nem se fala. Mas, o Padre Luiz Henrique, eu até recolhi essa palavra de São Paulo porque ela é muito pertinente nesse momento. São Paulo fala na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 15, justamente dessa forma. É digna de fé e de ser acolhida por todos essa palavra. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Qual é, ou como fica então, na compreensão de Bento XVI, o sentido de redenção e expiação de pecados, a gente poderia dizer hoje, por exemplo, aonde tudo já é válido, já não parece que não existe mais pecado? O que o Papa salienta aí? Eu vou dizer duas pequenas ideias para deixar também a possibilidade ao Frei Moser, que é da área de teologia moral, para ampliar outras perspectivas. Quais são? Primeiro, a perspectiva que o cardeal Marco Ouellet escolheu. Eu estava lá, inclusive, no dia em que ele pronunciou esse discurso, porque eu fui nomeado intérprete dele. E ele justamente, como teólogo, que é um fino teólogo também, o cardeal, ele se preocupou com a compreensão da ideia de expiação hoje no mundo. Como entender que um Deus misericordioso possa permitir que o seu filho morra no lugar de outras pessoas? Essa é a questão, que não é uma questão fácil de ser discutida, sobretudo na linguagem atual. Mas eu penso que por detrás desta visão, porque o Papa Bento XVI quer nos recordar o aspecto da redenção na cruz, que é uma discussão que está um pouco ausente da teologia, a meu ver, sobretudo no que diz respeito à matéria da soteriologia, a compreensão da soteriologia, ou seja, de Deus que salva em Jesus Cristo. Perfeito. E por que eu acho que isso está ausente? Justamente porque se optou por uma visão muito histórica, muito horizontalista da compreensão do ministério de Jesus Cristo, e hoje a gente corre o risco de imaginar que Jesus Cristo seja um grande herói, um grande líder, uma figura digna de ser imitada, de ser seguida, mas nos esquecemos que, sobretudo, ele é o Filho de Deus que nos salva e que nos redime. Eu penso que esta seja a questão de fundo aqui. Frei Moser? Olha, eu comecei a minha vida de escritor, de teólogo, com um livro, O Pecado Ainda Existe, isso em 1975. E pelas Paulinas, veja a ironia, né? Ou seja, nós não temos nenhuma guerrinha entre editoras. Pelas Paulinas me pediram, escrevi então o primeiro livro. Em seguida, aí pela década de 90, depois de ter, evidentemente, repensado muita coisa, pecado do descrédito ao aprofundamento. À primeira vista, hoje, o pecado está em descrédito. E se você vê o reality show, etc., realmente está em descrédito. Mas lá no fundo, eu acho que há uma nova hermenêutica, compreensão do pecado. Ou seja, mais autêntica. Não é aquela listinha que era para ajudar, vamos dizer assim, os cristãos e o povo de modo geral, numa época em que poucas pessoas sabiam realmente ler, tinham pouco acesso à informação, então tinha que dar, se oferecia, então, uma lista completa. Mas eu acho que hoje o pecado está muito mais no sentido de perder a identidade profunda. As aspirações profundas do ser humano não são de ter, não são de poder, mas justamente de amar, de servir, não é? E viver em comunhão. Então, eu acho que há um resgate do pecado. E, nesse sentido, depende um pouco de nós teólogos e, de modo geral, os pregadores, nós temos que dar uma reviravolta na compreensão de 50 anos atrás, em relação ao pecado. Ou seja, o Concílio Vaticano II apresentou uma compreensão antropológica do ser humano, né, que nos possibilita sermos fiéis à tradição e um resgate da tradição. Quando a gente vê os padres da igreja,
Eles têm, assim, uma compreensão de pecado que não é pecadinho, não. E, nesse sentido, eu gostei de São Paulo, eu sou o primeiro pecador. Ele sabia muito bem do que estava falando, porque ele perseguiu os cristãos, os primeiros cristãos. Né? Então, ele tinha consciência e também do seu temperamento nada fácil. Brigou com Pedro, brigou com Barnabé, não é? Embora uma briguinha assim não seja lá tão séria, não é, padre? Não, mas entendeu? Eu acho que esse tema é fundamental. Senão, por que Jesus veio a esse mundo? Claro, nós podemos fazer uma leitura também com base em São Paulo, justamente, o primogênito da criação, o homem perfeito, Maria, não é? A mulher por excelência, nesse sentido, um espelho para todas as mulheres. Agora, sem perder essa dimensão do pecado e da necessidade da salvação. Acho fundamental. Tá certo. Nós vamos agora, porque você sabe, aqui no nosso programa, as pessoas também podem falar, né? O nosso povo fala, opina também sobre a temática da noite. E nós perguntamos aí às pessoas nas ruas, justamente, quem é Jesus de Nazaré para você? Vamos acompanhar o que as pessoas responderam. Ele é o mestre, é o pai, é o criador. Jesus é o criador do mundo, de tudo, né? Tudo de bom que tem pra gente é Jesus que dá pra gente. É uma figura histórica, né, e religiosa muito importante na vida da humanidade. Jesus é o superior de todos. Tudo. O universo, a alma, o ar que eu respiro, a comida que eu como, a água que eu bebo. Tudo. Acima de qualquer coisa. É tudo, né? Jesus é o enviado de Deus para nos salvar. É Jesus Cristo, filho de Maria, que veio para nós no seio da Virgem Maria, cresceu como uma criança, um adolescente, ensinou tudo o que nós precisávamos para voltar, ter a felicidade eterna. Tem uns traços Teóloga, assim de teóloga, realmente. Deve ter feito o curso, não é? Aí com o nosso padre Luiz Henrique, quem sabe, né? Tá certo. Olha, nós ainda, aqui antes de irmos para o nosso segundo intervalo, ainda temos uma questão, claro, muito importante, antes de entrarmos ainda neste ponto alto que o Papa Bento XVI reflete aqui no seu segundo livro, Jesus de Nazaré, da entrada em Jerusalém à ressurreição. E é o ponto da ressurreição que no terceiro bloco nós vamos conversar. Mas antes ainda de ir para a ressurreição, ficamos aqui no sacerdócio de Cristo, porque é uma coisa muito bela. Inclusive, há 2 dias atrás, você se lembra, celebrávamos aí os 60 anos de sacerdócio do Papa Bento XVI, festa de São Pedro e São Paulo, solenidade, né? Aqui na Igreja do Brasil. É o próximo final de semana, o próximo domingo, portanto, mas de modo mais universal, foi no último dia 29, solenidade de São Pedro e São Paulo, 60 anos de sacerdócio de Bento XVI. E aqui é que está, Frei Moser. Aí no capítulo 4 nós temos a chamada oração sacerdotal de Jesus, e aí nos chama a atenção justamente para o sacerdócio de Cristo. O sacerdócio de Cristo é o mesmo dos padres ordenados, portanto, de nós, padres ordenados? Como que a gente deve entender isso daí? Eu realmente fiquei meio assim oriçado quando vi a interpretação que o Ratzinger faz da última ceia. Não é as Páscoas judaicas, não. Porque Jesus morreu exatamente quando os cordeiros eram sacrificados. Jesus instaura outra Páscoa. Muito interessante, sem romper com aquela, o sentido mais profundo, que é realmente a saída, não é, do povo para o Egito, a caminhada, etc. Né? Agora, o que eu achei assim interessante também nesse particular da oração sacerdotal. Não, Jesus não é o sumo sacerdote como Anás e Caifás. Não era. Não é? Quer dizer, ele, por assim dizer, resgata o verdadeiro sentido do sacerdócio, o verdadeiro sentido do sacrifício. Não precisa mais de cordeiros, nem sacrifícios humanos, porque ele deu a vida uma vez por todas. Não é? E nesse sentido, essa oração sacerdotal nos mostra também o que é o nosso sacerdócio. É participar, não dos sumos sacerdotes, não é, na linha,
digamos, do Antigo Testamento, não é nada contra o Antigo Testamento. O Antigo é antigo, né? Veio Jesus, deu uma nova dimensão. Mas é nós participarmos do sacerdócio de Cristo. É aquele que, por excelência, dá a vida. Então, nesse sentido, não é, nós somos sacerdotes participando do sacerdócio de Cristo. E não só nós, todos os batizados participam do sacerdócio de Cristo. Não é, porque oferecem a Deus o quê? A sua vida, não é, e oferecem a Deus a procura constante da vontade de Deus e quais os desígnios de Deus para conosco. Agora, antes ainda do nosso intervalo, eu faço a pergunta e já o padre responde. A diferença só nesse tocante ainda, do sacerdócio comum dos fiéis e do sacerdócio ordenado. Até porque muita gente diz, não, é tudo a mesma coisa, e como entender isso melhor? Segura aí, nós vamos para um rápido intervalo, não saia daí, já estaremos de volta.